Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou passar, é um vídeo rápido, só uma coisa aqui que me assustou, que quando a gente entra na página da Globo.com, eu já vou me diminuir aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente entra na página da Globo.com, vê as notícias, né? E o que eu me deparo? Eu arrasto um pouquinho para baixo, jovem fica com xixi preto e vai para UTI após fazer spinning. Para quem não sabe o que é spinning, é a aula de bicicleta, né? E eu clico na matéria, eu descubro que é a rabdomiólise, que para quem não sabe é um excesso de degradação das fibras musculares que tem um efeito enzimático muito forte e causa problemas renais e hepáticos. Mas o que eu fico chateado com esse tipo de matéria é que ela é altamente tendenciosa a pessoas que não gostam de praticar atividade física usar isso como muleta. Não pratico atividade física por conta disso, o que é um erro. Esses casos são multifatoriais e não são apenas levados por pessoas sedentárias que vão fazer uma aula de spinning. Não é isso. As pessoas ultrapassam os limites, tanto que isso é raro de acontecer, porque o sedentário normalmente para antes. Talvez teve uma motivação a mais, talvez teve um quadro já imunossupressor antes, a gente não sabe o caso. A gente só sabe que ela foi para a UTI depois da aula de spinning. Mas como a imunidade ela é multifatorial, depende de vários fatores aí, inclusive alimentares, água, também o que ela passou no dia, os níveis hormonais, a gente só vê o efeito que ela fez spinning e foi para UTI, onde na verdade a gente tem que analisar todo o cenário para entender realmente o que houve com essa pessoa. Quando a gente pega aqui, a gente vê que ela teve o excesso, claro, de degradação de fibra muscular em decorrência de uma aula de spinning, onde ela passou os limites dela. Eu não vou falar que foi falta de orientação, porque o spinning, o professor ele está ali para reproduzir uma aula e não sabe a carga que a pessoa está fazendo e nem a frequência cardíaca que ela está e nem muitas vezes o real nível de condicionamento físico da pessoa, porque entram várias pessoas aí nas academias e não tem como mensurar o nível de capacidade física de cada um. A pessoa preenche o questionário, de responsabilidade dela mesma atestar se ela é apta ou não à atividade física, tanto que toda academia é obrigatório você assinar esse termo quando você entra. Então ela provavelmente testou que ela era apta. Então, se ela testou que ela é apta, ela foi levada à aula de spinning, fez a aula de spinning e desenvolveu isso. Lembrando que isso é um quadro, tá? Não é uma doença, é um quadro que pode desenvolver com qualquer um por excesso de esforço. Tem gente que desenvolve isso em caminhadas aí para Aparecida, quando tem as romarias, quando vai pagar promessa, porque muitas vezes não tem preparo nenhum e vai querer fazer um esforço que é além do que seu corpo é acostumado. Suas fibras musculares, elas são feitas para serem degradadas sim, só que o excesso dessa degradação, principalmente para um corpo sedentário, gera alguns efeitos, principalmente no sistema hepático, que metaboliza todas as células aí que estão circulando, todas as substâncias que estão circulando aí pelo corpo são metabolizadas pelo fígado e são filtrados pelos rins. E quando tem excesso, há sobrecarga hepática e sobrecarga renal, que é o caso que levou aí a jovem a ir para UTI. Quando você pega aqui, você vê que ela passou alguns vídeos nas redes sociais falando que ela foi fazer spinning, que ela não estava acostumada, sentiu um desconforto logo na saída, porque o exercício foi intenso, então tem alguns quadros de hipotensão, que é o quê? A musculatura, ela está muito vascularizada, então acaba que você tem sangue muito concentrado na periferia, nos músculos e falta no cérebro. Só que isso é um indicativo que realmente ela fez uma atividade muito intensa, mas não levaria ela a ir ao médico. Porém, como ela foi ao médico para ver que as coisas não estavam muito boas, excesso de dor muscular, ela teve que ir para o hospital e lá foi diagnosticado que ela estava com excesso de enzima, que são enzimas que são produzidas aí pela degradação das fibras musculares, e isso levou a internação à UTI. Claro, quadro falência de órgão ou probabilidade de falência leva a UTI justamente porque você tem que entrar com um processo de diálise, que é a filtragem através de máquinas para justamente não sobrecarregar o sistema renal, porque pode levar à falência desse órgão que é muito importante. Então, o processo de levar a paciente à UTI é justamente para preservar a integridade renal, mas não é que a atividade física foi o veículo promotor dessa lesão. É por conta do sedentarismo, visto que a pessoa foi jogada para uma atividade que ela é muito intensa, que é o spinning. Mas eu vou ter isso se eu fizer spinning?
Se você tiver ativa, não. Faça um trabalho de musculação, faça um trabalho de condicionamento aeróbico, seja caminhada, seja a própria bicicleta, mas respeite o seu limite, comece gradativo. Você não vai recuperar aí o peso que você tinha há 10 anos atrás em uma aula de spinning. Você tem que conhecer o seu limite. Isso não é responsabilidade da academia, não é responsabilidade do professor que estava ministrando a aula. É responsabilidade sua conhecer os seus limites e saber que tudo que você acumulou, você não vai perder em um dia não. Então respeita o seu corpo, vem no passo a passo, porque aqui você pode ver que a matéria ela está altamente tendenciosa, ó. Perguntando se a rabdomiólise ela tem algum critério, como acontece, pode acontecer qualquer pessoa, os riscos que as pessoas têm em praticar o spinning, toda modalidade tem risco, só que é um risco controlado, você está numa sala controlada, está numa bicicleta que agora são todas elas muito modernas, tem ali variação de frequência por potência despejada no pedal, então a aula de spinning está cada vez mais segura e mais cadenciada, só que se uma pessoa entrar lá e querer passar o limite e não tem a capacidade física para passar, ela vai ter consequências, e digamos que ela passou muito do limite que ela suportaria, foi querer fazer muito além do que ela era acostumada a fazer e acabou tendo o problema. E aqui eles explicam como funciona, né? E pergunta se pode acontecer qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa pode ter isso, pessoal. Inclusive, acontece em vários corredores amadores aí que querem correr maratona e do nada vou correr 42 km e vem a desenvolver o quadro. Então acontece com várias pessoas em várias modalidades. E aqui perguntando do risco do spinning. Só que antes eles botam lá, pessoa vai para UTI praticando spinning, o que é um erro grave aí, uma matéria sensacionalista, usa um título que é clickbait, que é o que? A pessoa bota um chamariz ali, a pessoa vai para UTI fazendo spinning, a pessoa vai lá e clica, que foi até o motivo que eu cliquei e fui estudar para ver. Aí os especialistas falam que qualquer atividade intensa, sem preparo, alimentação e hidratação adequada podem causar doença. Isso é realmente certo. Só que isso não chama as pessoas para dentro da matéria. Então, eu acho um erro colocar essa matéria tão tendenciosa aí e leva a qualquer pessoa a acreditar que a atividade física pode gerar um prejuízo. Viu? Por isso que eu não faço. Eu vou parar na UTI. E não é assim que funciona, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo relativamente rápido, mas foi só para alertar que nem tudo que se vê é assim como se explica no título, tá? Pega, leia a matéria, investiga, faça uma entrevista com o seu professor também para ver se realmente você está apta para fazer a modalidade que você quer, que isso é muito importante, o contato do profissional com o aluno, para aí sim vocês terem plena segurança na atividade que vocês queiram fazer. E claro, respeita o limite, ninguém vai saber mais o limite do seu corpo do que você mesmo. Então, aumente aos poucos, tudo é um processo, não é uma revolução, você não vai conseguir capacidade, perda de peso, ou independente do que for, de um dia para o outro. Tudo é um processo, step by step, passo a passo, que você vai conseguir os seus resultados efetivos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais, tchau, tchau!